Se o seu problema em língua portuguesa é concordância verbal, meu amigo, minha amiga, seus problemas acabaram aqui e agora, viu? E notícia melhor ainda é que praticamente tudo de concordância verbal, pessoal, você consegue responder com base nessa informação aqui, ó, que o verbo concorda com o sujeito, beleza? Então, sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda. Pronto, praticamente tudo você vai matar com base nessa dica. Vamos olhar esta questão aqui. Olha o texto 1 aí. Ele diz aqui na letra A, você pausa o vídeo e aí você responde a questão e aí você volta e vê o que que deu. Olha só, vagas previstas em edital gera direito à nomeação. E ele quer saber aqui no item A, ele diz que há um problema aí, né? Ó. Identifique-a e reescreva a frase corretamente. Ele diz que há uma inadequação de concordância verbal. Que inadequação é essa, pessoal? Com base neste conceito aqui, você já detectou qual é o problema? O verbo concorda com o sujeito. Vagas previstas em edital gera direito à nomeação. Qual é o sujeito? Vagas. Cadê o verbo? Gera. Vagas está no plural. E o verbo está no singular. Está concordando? Não. Portanto, esta é a inadequação. E vamos então reescrever. Basta fazer isso. Coloca um M e acabou. Vagas previstas em edital geram direito à nomeação. Simples assim. Tá vendo como tudo praticamente se resume a você saber essa informação, hein? Ela vai ser a base para todo o estudo de concordância. Vamos lá. Vamos ver aqui a letra B. Assim como no texto 1, no texto 2 há um erro de concordância verbal também, não é? Identifique-o e reescreva adequadamente a frase. Vamos lá. Pausa novamente, responde e volta aqui. Olha só, a troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. O jornal nacional, sexta-feira, foi visto quase por 1,4 milhões de espectadores. E aí, gente? Olha só. Já matou a charada? Qual é o problema aí? Gente, qual é o sujeito? Sempre procurar o sujeito. O sujeito é a troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz. Beleza. Qual é o núcleo? O núcleo é troca. Troca está no singular ou no plural? No singular. E o verbo tiveram está no singular ou no plural? No plural. Ele deveria estar no singular. Vamos então reescrever. Fica como a troca de acusações entre fulano de tal e cicrano teve uma consequência. A troca teve. Portanto, está aqui. Teve. A troca teve. E não a troca tiveram. Pronto. Simples assim. É isso aí. Lembrando que isso aqui vai ser a aula. Pessoal, eu vou continuar aqui, vai ser a aula 1. Vamos continuar. Vou dar ao menos 30 minutos de aula aqui. E aí, depois a parte 2 mais 30, mais aí, eu vou querer que você me diga aí embaixo se continua ou não, tá? Se você quer ou não ver a parte 2, porque nome próprio no plural. Bora lá, nome próprio. Nome de lugar, nome de pessoas, enfim, nome próprio. Olha só, quando o sujeito é representado por nomes próprios, é o que que acontece? Ó, título de obra também, nome próprio, né? Título da obra é o nome da obra, que tem forma plural, aí tudo vai depender do artigo, pessoal. Olha só, ele diz o quê? Que o verbo pode ficar no singular, o verbo fica no singular, olha o que aconteceu aqui em Minas Gerais, desde que não haja artigo, ou seja, tudo está no artigo. Então vai ser o seguinte: Minas Gerais não há o artigo. As Minas Gerais são adoráveis, porque agora eu coloquei o artigo. As memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram. Por quê? Porque agora tem o artigo, beleza? Então os Estados Unidos atacam o Irã. Estados Unidos ataca Irã, porque não coloquei o artigo. Beleza. Então, vamos ver aqui se já podemos fazer algumas questões com base nessa informação aqui. Não, ainda não temos uma questão exclusiva para esse caso aqui. Vamos adiante, vamos adiante. Olha só, expressão partitiva. Aqui tem questão bastante desse tópico aqui. Cai demais, pessoal. Esse caso aqui de crase, ou de crase, de concordância, despenca, viu, pessoal? Essa expressão partitiva. O que que é expressão partitiva? Expressão partitiva significa uma parte. Parte. Olha só, a maioria dos convidados, a maioria,
grande parte, boa parte, o grosso, beleza? Olha só, a maioria dos convidados, a maioria é todo mundo? Não, é só uma parte. Então, gente, aí nesse caso é facílimo, por quê? Porque você vai ter a opção de colocar no singular ou no plural. Quando você colocar no singular, você está concordando com a maioria, que é o núcleo aqui do sujeito, tá bom? E quando você coloca no plural, você está concordando aqui com esse adjunto, olha só, dos convidados, que está no plural. Portanto, a maioria dos alunos fizeram a prova, a maioria dos alunos fez a prova, e por aí vai. Aí aqui ele diz, se o núcleo do sujeito é um só, olha essa nota aqui embaixo, olha só. É um substantivo singular que não exprime ideia de número, o verbo fica no singular, portanto, não vai ter essa concordância com a expressão preposicionada. Então, a ocorrência de assaltos aumentou e não a ocorrência de assaltos aumentaram. Viu? Porque a ocorrência não dá ideia de quantidade e maioria dá a ideia de quantidade. Então, nesse caso, ó, sempre no singular, porque não dá ideia de quantidade, tem que dar ideia de quantidade. Mas se o núcleo é substantivo coletivo, ou outra palavra, aí o que que acontece? De valor coletivo, e não a expressão partitiva, o verbo fica também no singular, olha só. A manada de bois já foi alimentada, e não foram alimentadas. Ah, professor, aqui tem bois, então por que que não foram? Por esse motivo aqui, porque o substantivo aqui, gente, ele não tem aqui, como é que eu posso dizer, manada é um coletivo, tá bom? Ele já é um singular. É diferente quando eu digo a maioria, a expressão maioria é singular, a palavra está no singular. Só que a maioria dá a ideia de quantidade. Então, são muitos. Esse coletivo, ele é um substantivo. Ele é um substantivo, não é uma expressão, tá? É uma expressão partitiva. A manada não é uma parte. A manada é um todo, tá bom? Um grupo de alunos veio, um grupo de alunos participou, era o grupo todo. Agora, se eu disser, a maioria dos alunos participaram, a maioria participou, porque é uma parte de um grupo. Entendeu? Então, isso aqui vale para expressões partitivas. A manada não é parte, a manada é um todo. O grupo é um todo, tá bom? Beleza. Agora aqui, meu amigo, tem questão muito para a gente fazer. Vamos lá. Então, olha só, já vamos ver esta questão aqui. Já fez aí a questão, já respondeu? Pausa aí, analisa. Pessoal, se você marcou a letra C, você acertou. Os demais casos, nós vamos ver aos poucos nos demais casos de concordância, tá bom? Por que que não estão corretas? Mas se você marcou esta, um bando de aves, aqui é uma expressão partitiva. Foi um bando, foi uma parte, não foram todas as aves, foi um bando. Cantava, singular, e cantavam, plural. Beleza. Por que que não é aqui, professor, a letra D, a letra E, a letra A, a letra B? Pessoal, aqui são casos também específicos que nós vamos estudar ao longo do nosso curso, tá bom? De concordância. Então vamos lá. Aqui algumas dá para a gente já ir pela regra geral, não é? Por exemplo, aqui a letra D, já não existem mais os sítios onde eu vivi, ou já não existe? Porque a pergunta quer, pessoal, ela pede as duas formas verbais são aceitáveis, tá? Ele diz, pode ser preenchida por qualquer das duas formas, aceita singular e plural. Pessoal, aqui na letra D, por exemplo, ele não aceita. Por quê? Ó, quem aqui, qual é o sujeito? É os sítios. Está no plural, portanto, o verbo tem que ficar no plural. Quem é que não existem mais? Os sítios. Beleza. Aqui também a letra E, dá para a gente ir pela regra geral. Em minha terra não faltam belezas naturais, não dá para dizer falta. Por quê? Porque o sujeito é belezas naturais não faltam em minha terra, ok? Então a gente vai eliminar aqui a letra A singular, porque o sujeito está no plural, ok? Tranquilo. E por aí vai. Esse daqui, pessoal, eu vou adiantar para você a letra B, porque ela é mais simples para explicar, tá certo? Então a gente vai ver aqui por que que é a B, que não é a B, né? Ó, somos nós que. Toda vez que tiver esse pronome aqui, nós, e tiver este que depois dele, pessoal, nós sonho ou nós sonhamos? Nós sonho ou nós sonhamos? Nós sonhamos. Então você vai imaginar que vai eliminar mentalmente este que e pensar somente, toda vez que acontecer.
somos nós que. Aí você vai colocar, você vai eliminar isso daqui, ó, e vai ficar só com nós. Nós sonhamos. Então somos nós que sonhamos. Beleza. E a letra A tem um caso específico para ela, um do que, uma das que. A gente vai estudar e volta aqui. Vamos adiante no nosso curso. Bora lá. Vamos voltar para onde estávamos. Deixa eu procurar aqui o nosso slide. Não era este. Aqui também não. É muita coisa aqui, viu, pessoal? Pronto, estávamos aqui em expressões partitivas. Já fizemos uma questão, vamos para mais assunto e para mais questões. Ele diz, pronome de tratamento. Opa, pronome de tratamento, pessoal. Ele diz assim, olha só, o verbo concorda na terceira pessoa. Então, ó, Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência deve, Vossas Excelências, no plural, devem e sabem. O verbo concorda com o sujeito. Quem é que deve? Vossa Excelência. Singular, verbo no singular. Quem é que deve? Vossas Excelências. Sujeito no singular, verbo no singular também. Beleza. Ok. E aqui acabamos de ver esta uma questão que envolve esta regra bem aqui, pessoal. Ó, não foi mesmo? Somos nós que. Olha só, fui eu que pintei. Eu já disse para você eliminar este que e pensar, elimina mentalmente, claro, faz de conta que ele não está aqui. Aí você vai dizer, eu pintei. Ah, então fui eu que pintei. Pronto. Ele vai concordar na primeira pessoa, porque eu é primeira pessoa. E eles? Eles ajudaram. Então foram eles que ajudaram. Pronto. Sujeito no singular, verbo, desculpa, sujeito no plural, verbo no plural. E na outra anterior aqui, sujeito no singular, eu, verbo no singular, pintei. Pronto, faço assim. Tá bom? Beleza. Vamos adiante? Vamos adiante. E aí, tá tranquilo? Vamos, se você quiser a parte 2 deste curso aqui, desta aula de concordância, coloca aí no nosso comentário aí para gente, para eu saber se você quer ter a continuidade dessa aula, né? Depende também tudo aqui, meu pessoal, depende do retorno de vocês, que eu não vou fazer uma coisa que não está agradando a você, tá bom? Olha só. E com o quem? Nós vimos o caso do quem. E com o quem? O quem é polêmico. Pessoal, quando o sujeito for pronome relativo quem, o verbo concorda com o termo antecedente, já sabemos disso, tá? Se é eu, então eu falei. Só que no caso do. Isso aqui para o quê? No caso do quem, podem ser as duas possibilidades. Então, quem falou? Quem falou fui eu. Ou fui eu quem falei. Então, com quem serão duas formas possíveis, hein? Cuidado aí com este quem, gente. Tá? Olha só. Existe inclusive uma controvérsia entre os gramáticos, não há um consenso, na verdade, tá bom, gente? A meu ver, eu particularmente acho que deveria, com quem deveria ser na terceira pessoa, por exemplo, quem falou, porque tudo que se pergunta com quem, pessoal, ele é um sujeito das orações. Quando diz assim, quem fez isso? Quem riscou a parede? Quem pintou este quadro? Aí você vai dizer, quem pintou? Ó, José pintou este quadro, Maria riscou a parede, sempre na terceira pessoa. Enfim, mas não há um consenso. E você vai encontrar, inclusive, abordando esta polêmica, lá na gramática do Mauro Ferreira, aquela Aprender e Praticar. Ele fala que não há um consenso entre os gramáticos. Ele diz que modernamente os gramáticos, quase me derrubando o microfone aqui, pessoal. Ele diz que modernamente os gramáticos, né, dizem que já pode aceitar o quem na primeira pessoa aqui, ó. Fui eu quem falei, fui eu quem fiz, tá? E os gramáticos tradicionais já não aceitam, mas enfim, vamos lá. Vamos para frente, pronomes indefinidos e interrogativos. Gente, pronomes interrogativos. Pessoal, mas vamos fazer o seguinte, antes de nós seguirmos aqui com os pronomes indefinidos, vamos fazer uma questãozinha com quem, tá? Vamos lá, de concordância. Olha só, pausa aí, responde. O que é que você achou? O que é que você achou? Ele diz: ao observar a concordância em fui eu quem criou a Terra, conclui-se que, pessoal, primeiro marca a tua opção aí, pronto. Agora você vai fazer o seguinte: você tem, gente, duas orações aqui. Você tem a primeira, fui eu, e porque aqui há um verbo, aqui é um período composto. Ele tem duas orações. E aqui você tem outro verbo.
Então, na primeira oração, o sujeito é eu. E na segunda oração, o sujeito é quem, tá? Quem, gente, sempre vai funcionar como sujeito, tá bom? Então, este é o sujeito. Observe, como eu disse a vocês anteriormente, esse quem, ele vai funcionar como sujeito da terceira pessoa. Portanto, quem criou? Quem riscou? Quem pegou meu lápis? Tá? Quem me chamou? Maria me chamou. Pedro pegou meu lápis. Tá certo? Então, terceira pessoa. Portanto, corretinho na letra A. É, esse aqui é o sujeito de criou. Pessoal, ele diz os dois verbos estão flexionados na mesma pessoa gramatical. Estão? Não, porque o primeiro eu fui está na primeira pessoa e criou está na terceira pessoa. Maria criou, ela criou. Agora vamos ver aqui a letra C. Vamos riscar a letra B. Se fosse usado o que no lugar de quem, não haveria alteração? Sim, haveria, deveria ser. Fui eu que criei. Lembra disso? Fui eu que criei. Eu criei. Quando tem o que, a gente mentalmente elimina o que e faz a concordância com a pessoa que está lá. Eu, primeira pessoa, eu que criei. Beleza. E a letra D? O pronome eu é sujeito das orações, das duas? Não, ele é sujeito da primeira. Eu, fui eu. Quem foi? Fui eu. Beleza. É isso aí. Pessoal, eu vou passar logo adiante aqui para expressões com fração ou porcentagem. Depois a gente volta lá no pronomes interrogativos indefinidos, tá bom? Vamos aqui para expressões com fração ou porcentagem. Ele vai concordar, pessoal, olha só. Quando ele apresenta frações, ele concorda com o numerador. Pessoal, um terço, é singular ou plural? É singular, então o verbo concorda com ele, sujeito singular, verbo no singular. Três, é singular ou plural? Três é plural, então verbo no plural, simples assim, três quintos, três sextos, etc. Tá bom? Olha só. E com expressões que indicam porcentagem. Aí, se ele vier seguido de um substantivo especificador, está aqui, os entrevistados, está especificando esse 1%. Aí ele pode ter essa dupla concordância, ficar no singular ou ir para o plural. Então, 1% dos entrevistados concordou, concordou corresponde a, concorda com um. E concordaram, vai concordar com entrevistados. Beleza. Aqui é porque está especificado. E com número percentual antecedido de artigo, lembre, pessoal, sempre prevalece o bendito do artigo. Então, aqui, meu amigo, os 25% restantes estão sempre no plural. Os, se tiver os Estados Unidos atacam o Irã, aí colocou esse os, joga plural. Sempre vai prevalecer os, tá bom? Olha só, vamos fazer aqui algumas questõezinhas rápidas sobre esse tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Pronto. Então, 20% dos alunos faltaram ou faltou. Já vimos que faltou vai concordar com. Não, aqui no caso, gente, somente faltaram, não é mesmo? Somente faltaram por quê? Porque 20 é plural e alunos é plural. Então, vamos tirar isso aqui e vai ficar somente o faltaram. Já pausa, coloca a tua resposta e confere aqui com a gente. E os 5% da turma? Opa! 5% da turma, aqui nós temos o quê? Olha quem aqui que apareceu aqui, gente. Plural. Portanto, aqui vai ter que ficar no plural. Certo. 10% da produção. 10%. Pessoal, 10% foi ou foram. Foi ou foram. Tá bom? Por quê? Porque aqui 10%. 10 é plural, foram. E da produção é singular, foi. Beleza. 2 quintos da turma. 2 é plural, concorda com o numeral. Portanto, faltaram. E 50, 50 é plural e dos produtos também está no plural, então só vai poder ficar no plural. 1 quinto dos operários. Um é singular ou é plural? Um é singular, verbo no singular. Desistiu. Pessoal, aqueles 10%.
Olha só, aqui eu tenho um determinante aqui, aqueles. É como se fosse o artigo, os 10% da turma, aqueles 10%, estes 10%. É um determinante aqui, gente. Então vai ter que ser no plural. Beleza. Pronto. Pessoal, e aí, o que que você está achando deste curso aqui, desta aula, né, de concordância verbal, que vai ficar aqui no nosso português começando do zero, nessa playlist? Coloca aí o que é que você, se você quer a parte 2 com mais casos, específicos de concordância, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Coloca os comentários, o que que você achou, e se você quer a parte 2 coloca aí que eu faço a parte 2 e publico aqui no nosso canal, beleza? Já se inscreve, deixa o joinha, aquelas coisas de sempre, viu? Um abraço, fica com Deus, obrigado e até a próxima.